35 milhões por um zagueiro. Jesus! Você olha para trás. Por isso é que o Tite olha para trás e ri. Quando ele passa ali na frente do banco, ele olha para trás e dá aquele sorrisinho maroto. Entendeu? Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pois é, 2 mudanças já. Ataque, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Pois é, Léo Pereira sendo poupado. Torcedor do Mengão, bom dia. Bora dar uma olhada nas informações do Flamengo. Hoje tem rodada do Campeonato Carioca. Mengão que recebe o Madureira no Maracanã. Já é virtualmente campeão da Taça Guanabara e vai com tudo em busca de mais uma vitória hoje contra o Madureira. Vamos ver aqui as últimas informações do Flamengo para esse jogo de logo mais, a provável escalação do Flamengo. A mídia esportiva falando aí desse jogo, projetando mais uma rodada do Campeonato Carioca. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Também ao canal oficial Vene Casagrande, eu vou estar deixando o link aqui na descrição também. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Sport Center falando do fim de semana que tem rodada decisiva do Campeonato Carioca. Cícero Melo chega aqui no Sport Center. Olá, fã de esportes. O Campeonato Carioca terá a última rodada, 11ª da Taça Guanabara, neste final de semana, quando estarão sendo definidos os 4 semifinalistas da competição e também o campeão, virtualmente, já é o Flamengo, líder da Taça Guanabara com 24 pontos ganhos e um saldo de 19 gols. O Flamengo será campeão da Taça Guanabara neste sábado, jogando contra a equipe do Madureira no Maracanã às 4 horas da tarde, porque pode ser campeão até com derrota, já que o saldo de gols do Flamengo é muito alto, 19 gols. O Flamengo vai ser campeão ganhando, empatando ou até perdendo. O Fluminense é o segundo colocado com 21 pontos ganhos e faz o clássico de domingo no Maracanã às 4 horas da tarde contra o Botafogo. Se o Fluminense vencer, garante a segunda colocação. O Nova Iguaçu está em terceiro lugar também com 21 pontos ganhos, já classificado para a semifinal e joga contra o Volta Redonda domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 18 horas e 10 minutos. O Vasco é o quarto colocado com 19 pontos ganhos e o Botafogo está em quinto lugar, hoje fora da zona de classificação para as semifinais, com 17 pontos ganhos. E vale dizer que um dos dois vai se classificar para a semifinal e o outro, infelizmente, vai ficar de fora, ou o Vasco ou o Botafogo. A situação do Vasco é mais confortável. Joga neste domingo, em São Januário, às 18 horas e 10 minutos, contra a Portuguesa. E o Vasco, com uma vitória simples, estará classificado para a fase semifinal. Mas também se classifica, se empatar ou perder, desde que o Botafogo não vença o clássico contra o Fluminense. Emocionante essa última rodada da Taça Guanabara, que sai o campeão, que já é virtualmente o Flamengo, e os 4 classificados para a semifinal da competição. As semifinais acontecem em 2 datas, 10 e 17 de março. O primeiro colocado, Flamengo, contra o quarto colocado, e o segundo colocado contra o terceiro colocado. Lembrando que o primeiro, Flamengo, e o segundo, que não se sabe ainda quem vai ser, levam a vantagem de jogar por 2 resultados iguais para chegar à grande final do Campeonato Carioca. E o Flamengo está bem próximo de oficializar mais um reforço, o Léo Ortiz. Até que enfim, hein? A longa novela pelo zagueiro está por detalhes agora e resta apenas a assinatura do contrato. A pendência financeira foi resolvida e a única questão agora é quando o atleta vai se apresentar no Ninho do Urubu. O Red Bull Bragantino quer contar com o defensor para os duelos contra o Botafogo, que é na próxima quarta-feira e no dia 13 de março, pela terceira fase da Conmebol Libertadores. Existia ainda aquele medo do Flamengo, se poderia depois contar com o atleta ou não, como poderia resolver esse problema. O Flamengo conversou com a CBF, o aval está dado. Então o Flamengo agora vai poder colocar o Léo Ortiz para jogar a Conmebol Libertadores a partir do dia 1º de abril, André. A corda vai esticando. Eu acho que demorou um pouco mais do que a gente imaginava, o próprio Flamengo e certamente o Léo. Essa situação em que ele deixou claro que queria jogar no Flamengo, as pessoas do Red Bull Bragantino sabiam da vontade dele, ele continuou agindo e atuando profissionalmente, o Flamengo esperando, aí a corda puxa, estica daqui, o Red Bull Bragantino não tem obrigação de fazer favor a ninguém, nem de dar presente para um clube que ele considera adversário, concorrente, e de fato é.
mas as coisas normalmente acontecem assim. Eu achei só que demorou um pouco mais, mas tudo bem. Esse problema teórico, né, em relação à utilização do Léo Ortiz pelo Flamengo precisa ser esclarecido mesmo. O Flamengo não poderia correr riscos e se há autorização para tal, não há problema nenhum, né? É uma situação resolvida às claras diante de todo mundo, mesmo porque seria muito ruim, principalmente para o Léo Ortiz, né? Ele seria o principal prejudicado. Imagina, né? Ficar sem uma Libertadores quando ele estar em 2 clubes na Libertadores. Vamos lá. E para esse jogo contra o Madureira, nesse sábado, às 4 horas da tarde, jogo que vai dar o título do campeonato da Taça Guanabara para o Flamengo, o técnico Tite vai promover mudanças no time titular. É isso mesmo, galera. Anota aí. O Flamengo que foi montado nessa sexta-feira foi o seguinte: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pois é, 2 mudanças aí já. Meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Ataque, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Pois é, Léo Pereira sendo poupado pelo técnico Tite, Everton Cebolinha também sendo poupado. Questões físicas. Teve um jogo que o Fabrício Bruno também foi poupado. Controle de carga, normal. E na lateral esquerda, o Vinha entrando como titular pela primeira vez na era Tite. Na minha opinião, para mim é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Já falei isso aqui algumas vezes, com todo respeito ao Ayrton Lucas, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior nessa sexta-feira. Convocação que eu não acho muito justa, mas beleza, Dorival levou. Mas o Vinha tem um estilo de jogo que, na minha opinião, apetece mais ao técnico Tite. O Tite gosta bastante de lateral construtor, como é o Vinha, como era o Felipe Luiz na temporada passada. O Ayrton Lucas tem características mais ofensivas. Ele é mais correria, digamos assim. Então, na minha opinião, é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Mas diz aí, torcedor, gostou desse time titular aí que vai pegar o Madureira nesse sábado? O troféu da Taça Guanabara estará no Maracanã, pronto para o Flamengo levantar e gritar: é campeão. Para finalizar nosso vídeo, galera, Léo Ortiz, enfim, a novela chegando ao fim. Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram num acordo financeiro. O Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz 7 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas. Metas essas através de títulos, como o Flamengo fez com Everton Cebolinha, com Benfica, fez com Vinha recentemente. Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino bate essa meta, o jogador bate essa meta e o Red Bull Bragantino ele recebe esse 1 milhão aí através de metas. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros, dá mais de 40 milhões de reais. O Red Bull Bragantino foi incansável nessa e conseguiu o valor que tanto desejava. O jogador que tinha direito a 25% da operação abriu mão, tá? Porque ele tem um desejo absurdo de jogar no Flamengo, sempre deixou isso aí muito claro. Mas, Vene, o que falta agora? Já chegaram no acordo, tempo de contrato, tudo certo. O que falta para o Flamengo anunciar? A questão é, o Red Bull Bragantino está pedindo, está querendo que o Léo Ortiz jogue contra o Botafogo pela 3ª fase da Libertadores da América. Mas, Vene, se ele jogar pela 3ª fase da Libertadores da América, ele pode jogar pelo Flamengo na Libertadores? Sim, porque seria na fase de grupos. E o jogador ele pode ser transferido, tá? Pode mudar de time, pode jogar por uma outra equipe quando chega à fase de grupos. Não tem nenhum problema, o Flamengo poderia escrevê-lo. Então, agora é questão de tempo. Uma fonte minha do Flamengo, um dirigente do Flamengo, disse: Vene, o pior já passou. Tá? Agora é esse ajuste aí em relação a entrar em campo ou não contra o Botafogo. Uma negociação extremamente difícil, mas o Flamengo está muito próximo de atender a mais um pedido técnico Tite. Pelo menos é o que está sendo divulgado, né? Que o Bragantino topa, mas quer o Léo Ortiz nessas partidas contra o Botafogo. O negócio é o seguinte, o negócio está fechado. Aí é só depois do dia 16, é isso, né? Que é o segundo jogo, Mauro? 13, só depois do dia 13. O negócio está fechado. O Flamengo firmou o negócio com o Bragantino, 7 milhões de euros em 2 parcelas, mais 1,5 de bonificação. Pode chegar a 8,5, o acordo está firmado. O Bragantino, aí eu vou ter que colar aqui, porque eu não consegui decorar, Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol.
diz que tem uma brecha nesse regulamento que dá para inscrever o Léo Ortiz no Flamengo até o dia 19 de abril, que é, no caso de rescisão por mútuo acordo, encerramento de contrato especial de trabalho, inclusive empréstimo, ou cessão temporária. Então o Bragantino está falando assim, ó Flamengo, deixa esse cara aqui comigo, pelo menos até eu entrar na fase de grupos, que ele é muito importante para o meu time. E aí, do outro lado, o jurídico do Flamengo, eu imagino, esteja avaliando o seguinte, tá, eu deixo, e depois eu não consigo inscrever, espero até o meio do ano. Ou eu inscrevo e lá na frente vão achar um outro anexo falando assim, ih, mas o Léo Ortiz não podia ter jogado aqui não. E aí? Essa é a pergunta que eu iria fazer, né? Jogando essa prévia da Libertadores, vai poder jogar pelo Flamengo? Se puder, acho que o Flamengo já esperou tanto, não seria mais... Mas ele já jogou contra o Águilas. Já jogou Libertadores contra o Águilas. Então... As 2 partidas contra o Águilas. Não, mas aí muda a fase, né? É uma nova inscrição para a fase de grupos. Aí poderia entrar. A questão, eu acho que ela está mais no regulamento de transferência mesmo, entre clubes. Sim, mas aí se o Léo for inscrito pelo Flamengo e o Flamengo vai emprestá-lo para o Bragantino para ele fazer essa partida? Não, é isso que o Bragantino está dizendo. A janela, só para a gente esclarecer, né? A janela fecha no dia 7 de março, oficialmente. A janela para inscrição de jogadores no Brasil. O Bragantino está dizendo que esse regulamento que eu li aqui, esse nomezinho pequenininho, tem uma brecha que fala que em casos específicos essa inscrição pode ser feita Qual é lá a até especificidade 19 de abril. que estamos tratando? Eu vou ler para você, porque eu não consegui traduzir com palavras simples. A rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato especial de trabalho desportivo, inclusive por empréstimo, com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrido entre 1 de abril e 19 de abril, sendo que nesses casos a solicitação de transferência deve ser concluída até o dia 19 de abril. O atleta em questão, necessariamente, deve ter participado de um campeonato estadual em 2024. Sim, mas ele não terminou o contrato. Você disse, final de contrato, não é. Final de empréstimo, não é. Rescisão por mútuo acordo. No negócio do estadual. Também não é. Não, ele já jogou o estadual é uma nota final, ele jogou o estadual. Já jogou o estadual. Esse atleta tem que ter jogado um estadual. Ele jogou. Jogou. Agora, o dele é negociação. É transferência por negociação. E aí isso não está contemplando. Ou seja, o Flamengo vai ter problema se aceitar isso. Claro. Não, eu acredito que o Flamengo, caso tenha esse problema, não vai aceitar, né? Porque não tem o mínimo sentido esperar esse tempo todo, contratar o jogador e não poder escrever na primeira fase da Libertadores. Eu acho absurdo isso. Aí já é demais, né? Você não poder escrever o jogador, contratar e deixar jogar pelo Bragantino... O Flamengo está pagando 35 para 36 milhões, depois o Mauro faz a conta aqui. 35 eu estou procurando até quando vai a inscrição da Libertadores para a fase de grupos. 35 para 36 milhões por um jogador de 28, 35 para 36 milhões de reais, por um jogador de 28 anos. Ele não vai custar barato, gente. Isso não é barato. 35 milhões de reais por um jogador de 28 anos, só se você apostar muito, está querendo muito que ele vá. Ou você não tem uma peça, é um jogador insubstituível, né? Uma peça que... Mas o Léo está jogando direitinho, né? O Léo que já está lá. Agora, o Léo Ortiz é um baita jogador. Qual é a diferença? Eu vou tentar passar para vocês. Qual é a diferença do Léo Ortiz para o Léo Zagueiro? O Léo Zagueiro faz ótimos lançamentos, passa bem a bola. O Léo Ortiz tem uma coisa que o Tite adora. Quando ele vai com a bola dominada, ou ele sai para fazer a jogada, a tabela pega na frente, ou ele dá o passe em profundidade. Ou ele bota o cara na cara do gol. Entendeu? É o melhor dele. Ele é bom zagueiro, sabe marcar bem. Mas a bola que ele toca para chegar à ofensiva é o sonho do Tite. O Bragantino já vai perdê-lo numa competição importante, que é o Campeonato Paulista. O Bragantino vai se classificar. Já ficou decidido que o Léo não jogará o Campeonato Paulista. Se ele não jogar contra o Botafogo, ele pode ser inscrito no Campeonato Carioca até o dia 9 março. De março. E ficar à disposição para a fase final do Carioca. De repente chega lá... Ele poderia jogar o jogo de ida, que é dia 6. Aí o Flamengo tem até dia 7 às 23h59 para inscrevê-lo. Para botá-lo. Agora,
será que ele vai chegar lá e ele vai entrar no time do Flamengo? Ah, vai ser campeão carioca, olha a chance aí, quem sabe vai para a final. Acho que não, né? Por mais que o Tite goste dele, ele não vai chegar lá de absoluto, vai? Eu acho que pelo que o Tite pregou a carreira inteira, não faz sentido. Porque você tem ali uma dupla de zaga que está encaixada, que tem um... Ok, ele pode ser, tecnicamente, ele pode ter características melhores, que se adequam melhor ao Tite do que o Léo Pereira. Beleza. Mas, pelo que ele pregou de meritocracia, de espaço conquistado uma vida inteira, eu não vejo isso. Não, e uma defesa que não toma gol. É isso. Então, aí não tem... gol. Não, essa nem foi dessa, né? O Mauro lembrou bem. Então nem tem necessidade, sei lá, de escrevê-lo para o Campeonato Paulista. Mas a fase de grupos da Libertadores começa dia 3 de abril, é o que o Djalminha está falando aqui. Sim, mas nós estamos falando de março agora, esses 2 jogos, 6 e 13. Ele só vai ficar fora das finais do Carioca. Ele não joga o Carioca, não vai jogar o Paulista, jogaria os 2 jogos com o Bragantino e estaria liberado no dia 13. Eis que o Flamengo só assinará, se ele fizer isso, que a opção é do jogador, aí o Flamengo, dia 14, é que vai refazer os exames. Se ele machucar, está desfeito todo esse papo. São 2 jogos para ele pensar. E o Flamengo já avisou. Claro, vai lá, lesionou, tchau, amigo, não vou te pagar esse dinheirão aí. Então, assim, se ele vai lá, se inscreve no Carioca e torce o pé, ele já é do Flamengo, o salário já está garantido, o Bragantino recebeu. Como é que ele vai jogar? Como é que vai estar a cabeça dele para esses 2 jogos aí, falando, pô, faltam 2 jogos para eu ir para o Flamengo? Não é fácil. Eu penso como o Vanderlei Luxemburgo, vendeu e entrega. Jogador, não tem que jogar mais. Eu acho entrega, que né? o atleta não está com a cabeça mais no clube. Isso que eu te falo, tô perguntando. Não tem como, ele vai jogar por um clube que ele sabe que não vai ter sequência, não vai... E ele já foi bater o pênalti contra o Águilas com uma responsabilidade tremenda. Para bater aquele pênalti que ele deu a classificação. Ninguém joga pensando que vai se lesionar, evidentemente que não, mas, pô, tô vendido. E já aconteceu. Tô vendido, sonhava em ir já aconteceu isso. É isso que eu vou te falar. Tô vendido, sonhava em ir pro Flamengo. Acabou de acontecer com o jogador do Corinthians. Não estava vendido pro PSG lá, o menino? Mas depois fizeram os acertos. Aí machucou, o cara falou, pô, deixa eu ver qual é o tamanho desse problema. O Flamengo já falou. Então nem precisa fazer exame médico. Se ele decidir, o Flamengo não vai nem gastar o exame médico. Vai fazer dia 14. Agora você vem, vamos ver se você tá legal. Vai fazer agora, depois você faz 2 jogos e aí vem aqui meio de migué. Então, assim... para a fase de grupos da Libertadores, eu estou dando uma olhada aqui, ela vai até o dia 29 de março. Para Libertadores dá tempo. É só essa história, assim, não vai jogar o Paulista para não correr risco de se machucar, etc. Ontem já disseram que ele não estava no treino porque teve uma virose, né? Então. O Rojas também deve estar com virose lá no Corinthians, aparece há 3 dias. Vamos chegar nisso aí, Mas esse vai caber o jogador, o que o nosso amigo tem que saber aqui, que está nos acompanhando aí, e ele pode pensar, jogaria ou não? Esse também vale essa enquete que você gosta de fazer aí. Deixa eu ver aqui como Se você fosse o Léo Ortiz, você jogaria pelo Bragantino? Já estando vendido ele não ou não? Ele não está muito com poder de escolha, né? Porque ele já deixou claro desde o início dessa negociação que ele queria ir para o Flamengo. Não, mas a escolha agora é dele. Mas a escolha é dele. É ele que vai decidir. Não é nem o Flamengo nem o Bragantino. O Bragantino o Paulo gostaria. Tá falando aqui, vocês estão de brincadeira. Vendeu. A Maria Fátima está falando, Léo Ortiz tem contrato com o Bragantino. O Flamengo pagando a multa, haverá rescisão de contrato por mútuo acordo com o Bragantino. Simples assim. Se for isso, entra ali naquele lugar. Tá vendo? O direito ele é complicado, né? Ele tem umas brechas que às vezes passa um negócio, passa outro negócio e a gente tem que estar atento. A questão de fechamento da janela não vai poder jogar em nenhum campeonato nessa janela, diz o Delmiro. Aí o JPE, não, o Flamengo não vai pagar à vista. Mas eu não falei que vai pagar à vista, não, homem. Eu falei que vão ser 2 parcelas dividindo os 7 milhões de euros, mais 1.500.000 euros de bonificação, não é à vista, não foi isso que eu falei. Aí o JP também já está falando aqui do Botafogo, do Fluminense, e aí o Robson falando que o Léo Ortiz tem que ir logo, já era para o Bragantino. Não, eu sou da seguinte posição, vendeu, entrega. Não, até porque tem isso que o Djalma falou aqui, da cabeça do jogador. Cara, ele foi muito corajoso de bater aquele último pênalti ali da classificação do Bragantino agora, nesse último jogo. E agora é um jogo contra o Botafogo, e aí tem gente da torcida do Flamengo falando assim, não, deixa lá que o Flamengo está pensando em eliminar o Botafogo. Eu não acho que o Flamengo esteja pensando de maneira alguma.
Nós estamos falando de um jogador que está sendo comprado por 7 milhões de euros, gente. Não são R$7, não. O Flamengo vai expor seu atleta. Eu acho que o Flamengo não quer. Se eu fosse o Léo, não jogaria também, não. Já eu, o Léo, parece que os dois lá, Flamengo e Bragantino, estão deixando para o Léo decidir. Eu não jogaria. Classifiquei. Fiz o gol da vitória contra o Bragantino, contra o Botafogo e tal. Vou comemorar o quê se eu não vou entrar com o Bragantino na fase de grupos? Sabe? Legal. Então, me despedi classificando o Bragantino. Acho que não. Correr risco, machucar, acontece. E a cabeça está lá já. Vai logo, pega esses dias, vai para a praia um pouquinho no Rio e se apresenta lá na Gávea, se ambienta. Eu acho que não está muito na mão dele, porque ele já deixou claro, para o jogador o ideal é ir para o clube novo, né? Lógico. Ele, ainda mais num caso desse, que ele, desde o início demonstrou o interesse em ir. O Flamengo teve a paciência, porque essa novela está rendendo quanto tempo? Meses, né? Desde que começou a temporada. E aí concretiza. Vai jogar 2 jogos. Assim, até o Bragantino mesmo já tem que se adaptar, que não tem mais o Léo Ortiz, que a sua realidade é sem ele e contratar outro e colocar outro já para jogar. O Pedro Caixinha disse que não consegue enxergar o Bragantino sem ele. O capitão, o cara de referência. É difícil, porque ele é o... A liderança, né? Ele é a voz do vestiário. Ele é jogador. É a liderança, ele é a voz do vestiário. Mas eu continuo com a minha impressão. Vendeu... Tchau. Tá. Agora eu acho que ele vai ser inscrito no Carioca, hein? Vai chegar. Aí eu quero saber o seguinte. O Tite, num primeiro momento, pode até não colocá-lo. Mas com o passar do tempo, tem chance de mudar a dupla de zaga titular? Não, ele está indo para ser titular. O Flamengo não está nessa novela de 3 meses por um jogador que vai compor o elenco. O Tite já deve ter... Ô, Braz, esse cara vem e joga. Os dois que estão jogando muito bem. Mas o Léo está indo para ser titular. Ao meio do campo do Flamengo é sensacional, sobra talento. O De La Cruz chegou para ser titular. Cara, tem caras que vão ser buscados para isso. Eu não imagino que ele vá fazer o papel que fez o outro zagueiro lá, o Pablo, de ficar o tempo todo na reserva, não. Acho que o Léo, esse cara chega para ser titular. Eu acho que assim, a tendência é essa, né? Mas eu acho que no início, assim, o De La Cruz foi mais ou menos uma saída do Everton Ribeiro, entrou ali numa lacuna que ficou em aberto. Hoje, os zagueiros estão jogando muito bem. Eu acredito que vai depender muito mais dos que estão jogando do que ele. Porque o Tite, se a zaga continuar assim, o Tite não vai mexer. Se o time continuar assim, não vai mais... Puxa vida, 35 é um jogador que por esse valor, concordo cara, também, Mauro. Veio para jogar. O De La Cruz, quanto foi? 80 milhões. 18 milhões de dólares. 35 milhões por um zagueiro. Jesus! Você olha para trás. Por isso é que o Tite olha para trás e ri. Quando ele passa ali na frente do banco, ele olha para trás e dá aquele sorrisinho maroto. Entendeu? Por quê? Você tá brincando? Ele passa aqui, que ela passou, tal. Agora tem treinador que passa, olha para trás e fala, Jesus! O cara passa rápido, né? Porque sabe como é que é? Vem naquele passinho que ele olha pro banco e já vira o rosto. Ele olha aqui, jogador ruim, uma hora entra, né? Não tenha jogador ruim. Isso falava o seu Pepe. Não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. E aí... Você tem que usar o cara. Agora, o Léo Ortiz é espetacular, né, gente? Não, eu acho que ele vai pra Isso é um baita zagueiro. Baita zagueiro. Tá na plenitude da forma aos 28 anos. O Jalminha jogou, sabe que aos 28 anos, dizem que entre os 26 e os 28, o jogador encontra os atalhos do campo, já sabe como se posicionar, já sabe como receber a bola, já sabe como passar, como o companheiro gosta de receber. Então, nessa faixa etária, é que o cara está completo para ser o jogador de futebol profissional. E ele está nessa fase. E eu acho que ele vai chegar no melhor momento dele como atleta profissional de futebol para jogar num time que é gigantesco e favorito a tudo. O Flamengo é favorito em todas as competições que ele está. Mas ele vai ganhar, jovem. Pascoal? Menos. Vai ganhar? Não sei, porque é melhor jogar. É melhor jogar. Não sei se vai ganhar, mas que entra como favorito. O Flamengo é favorito a tudo. O Palmeiras é favorito a tudo. Fluminense é favorito a tudo. Atlético Mineiro é favorito a tudo. O Internacional também. Só vai ganhar um. Só vai ganhar um, gente. Sim. Agora tem o Internacional também é candidato favorito, a tudo. Só que aí o Campeonato Brasileiro vai ter uma questão chamada Copa América. Hoje... Torcedor do Mengão, é isso. Informações do Flamengo
Mais um reforço chegando no Mengão para essa temporada de 2024, o zagueiro Léo Ortiz, Flamengo que joga hoje contra o Madureira. O Flamengo já é virtualmente campeão da Taça Guanabara. Esse final de semana que vai se encerrar aí, né, a última rodada dessa primeira fase do Campeonato Carioca. O Flamengo é o líder geral, virtualmente campeão da Taça Guanabara, e hoje vai com tudo em busca de mais uma vitória. Provavelmente o Tite vai fazer ali algumas mudanças, como vocês viram aí no vídeo, o Vender Casagrande trazendo a provável escalação, o Davi Luiz entrando de titular, Bruno Henrique. Essas são as mudanças do Tite para esse jogo de hoje contra o Madureira logo mais no Maracanã. O Flamengo vai com tudo em busca de mais uma vitória no Campeonato Carioca. O Mengão está muito bem nesse início de temporada, está invicto, tomou apenas um gol na temporada de 2024, e ainda foi com a equipe sub-20. O time principal não sofreu nenhum gol. Pedro voando, jogando muita bola. Um Flamengo que a cada jogo, a cada partida, vai ganhando mais casca. O time vai se entrosando, ganhando confiança. E tem tudo para fazer uma grande temporada nesse ano de 2024. Né? O torcedor já fica na expectativa para esse jogo de logo mais contra o Madureira no Maracanã. Mengão que vai com tudo em busca de mais uma vitória e já é virtualmente campeão, né? A taça vai estar lá no Maracanã, provavelmente o Flamengo vai conquistar esse título. Provavelmente não, está praticamente aí encaminhado na conquista do título da Taça Guanabara. Deixa sua opinião nos comentários, deixa seu palpite também para esse jogo de logo mais, torcedor do Mengão que está confiante, acreditando na vitória. Deixa o like no vídeo, se inscreve também, ativa o sino. Valeu, galera, e até a próxima.